Olá pessoal, bem-vindos à nossa lista de transmissão para a Polícia Federal. A gente sabe que o edital para a Polícia Federal em tecnologia ele é imenso e nós vamos fazer aqui na lista uma forma muito objetiva para você gabaritar a sua prova nos concursos anteriores. A quantidade de aprovados que fizeram a lista de transmissão foi um absurdo. Por quê? Porque a gente trabalha de forma objetiva. Então você não tem tempo para ficar viajando em teorias intermináveis. A gente faz assim, uma lista principal, uma lista de apoio e apoio com imagens, tá? E aí todo dia eu mando as questões para vocês e vocês vão fazendo o conteúdo, vai estudando e vai gabaritando a sua prova. Você vai entender aqui nessa aula a forma objetiva da nossa lista. A nossa lista já vai começar agora. Entre em contato em box que está no preço especial para vocês. Então vamos nessa. Questão número 1. E a questão número 1 já é uma questão 2024, tá? Você tem que entender como associar isso para a prova na nossa banca aqui. Então dá uma olhadinha na questão, pessoal. Olha só. Considerando as características dos algoritmos de criptografia simétrico e assimétrico, julgue o item a seguir, né? Primeira coisa que você tem que entender é que existe realmente a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. Presta atenção aqui em mim, porque você vai entender isso de forma simples, tá? O que é uma criptografia simétrica? É uma criptografia que só tem uma chave. É muito simples você entender isso. Essa chave é chamada de chave privada, ou seja, é a chave que codifica uma informação e ela mesma decodifica. Então veja bem, se você tem uma mensagem no computador A e vai mandar uma mensagem para o computador B, claro que você vai utilizar a internet. Então você vai usar uma criptografia simétrica, que tem uma chave só, que é uma chave privada. Você pode entender como uma senha, mas é uma chave privada. Essa chave que só você tem, codifica a informação. Quando chegar no computador de destino, essa pessoa aqui do computador de destino vai ter que ter a mesma chave que você utilizou na codificação para decodificar a informação, ou seja, a chave privada codifica e ela mesma decodifica. A rede Wi-Fi da sua casa tem criptografia? Tem, né? A criptografia é simétrica. Quando o técnico da NET ou da empresa que é o seu provedor chegou lá, ele definiu uma chave. Se você quiser compartilhar essa internet da sua casa com outras pessoas, você tem que fornecer a mesma chave. Então isso é criptografia simétrica, tá? E essa criptografia simétrica é uma criptografia de chave única. Professor, existem, né, criptografias, códigos que são mais difíceis de ser quebrados? Claro que sim. E eu coloquei para vocês, né, um exemplo aqui para você entender isso aqui muito bem. Olha só. A criptografia simétrica, pessoal, ela tem um tamanho da chave. O que é o tamanho da chave? O tamanho da chave ele pode ser de 40 bits, 56 bits, 64 bits, 128 bits, 256 bits. Então, se fosse, por exemplo, para você comparar, quanto maior a chave, mais difícil é quebrar essa informação sem autorização. Por exemplo, olha só, hoje uma criptografia simétrica que tem uma chave, né, de 256 bits, poderia demorar até 58 anos para decodificar isso, dependendo de como isso é utilizado. Apesar que tem tecnologia que pode reduzir esse tempo. Então, o tamanho da chave aqui, ó, influencia diretamente, né, na segurança. Quanto maior for a chave na criptografia simétrica, por exemplo, mais difícil é quebrar isso, e a gente vai revisando isso em outras questões também. Mas entenda bem, essa criptografia é simétrica, tá? O tamanho da chave influencia diretamente, claro, né, na segurança dessa informação. Só que existe a criptografia assimétrica. A criptografia assimétrica, ela é mais segura em todos os sentidos, tá? Mas a criptografia assimétrica, ela tem duas chaves. Uma é a chave pública, que vai codificar a informação, e nós temos a chave privada, que vai decodificar a informação. E a chave privada, quem tem é somente o destinatário, é claro, tá? Então, nesse caso, a criptografia assimétrica também tem tamanho de chaves? Tem, só que as chaves são maiores que a assimétrica, tá? Tem chaves lá, ó, de 1024 bits, chaves, né, de 2048 bits, e vai crescendo. Quanto maior a chave da criptografia assimétrica, mais seguro também. Só que cuidado, pessoal, a criptografia assimétrica ela é muito mais segura porque ela não depende somente do tamanho das chaves, tá? Não é somente o tamanho das chaves que influencia na segurança. Sabe por quê? Porque veja bem,
Eu tenho aqui uma chave criptografada que codificou uma informação aqui que é a chave pública, né, de 1024 bits. Beleza, então a chave pública codificou e enviou para o computador de destino. Quando chegar aqui no computador de destino, né, o tamanho da chave ajuda na segurança, é claro, mas não é só isso que vai influenciar. Para a pessoa que interceptar essa mensagem, além, né, de ter o tamanho da chave que influencia diretamente a segurança, ele vai ter que entender qual foi o processo feito aqui para gerar essa chave privada. Então aqui vai ter um algoritmo matemático muito complexo. Então na criptografia assimétrica, além do tamanho das chaves que influencia, existem algoritmos matemáticos que deixam a informação muito mais segura, tá? Então o que eu quero que você entenda? Claro que a gente vai ter várias questões explicando isso melhor, mas essas questões, ela vai explicar para você que o tamanho da chave influencia na segurança, tanto na criptografia simétrica como na assimétrica. Só que na criptografia simétrica depende exclusivamente do tamanho da chave. Agora, na criptografia assimétrica, além da chave, nós temos mais segurança ainda, tá? Então não é tanto o tamanho da chave que traz segurança, e sim o algoritmo utilizado, né, como forma de algoritmos complexos que não dá para quebrar, por exemplo, de forma muito simples, tudo bem? Então dá uma olhadinha na questão. Professor, o meu objetivo é entender a questão agora. E depois a gente vai ter mais aulas nas outras listas explicando mais detalhes sobre isso. Mas veja bem, provinha 2024, né, banca CESP, mas dá uma olhadinha. Em criptografia assimétrica, o tamanho da chave é irrelevante para a segurança do sistema que a utiliza. Tá errado a questão número 1, porque você entendeu que o tamanho da chave tem importância, tanto na criptografia simétrica como na assimétrica. Só que uma coisa que eu quero que você entenda bem importante, tá? Na criptografia simétrica, a segurança depende exclusivamente do tamanho da chave. Na criptografia assimétrica é relevante, é importante, mas o que mais tem a segurança é os algoritmos complexos além do tamanho das chaves. Então olha que legal, a próxima questão agora da lista de apoio, tá? E a questão da lista de apoio, a gente faz assim, ó, uma questão da lista principal, uma questão da lista de apoio para você entender mais o conteúdo, e a gente tem até imagem para reforçar isso aí. A imagem eu já mostrei para vocês, que é o tamanho das chaves aqui que pode influenciar. Agora veja bem na questão, né, da lista de apoio, mais uma questão 2024. Considerando as características dos algoritmos de criptografia simétrica e assimétrico, julgue o item a seguir. Embora ambos os tipos de criptografia utilizem chaves, a criptografia assimétrica é menos dependente do tamanho da chave para garantir a segurança, uma vez que os algoritmos utilizados são matematicamente mais complexos e robustos. Verdadeira questão número 1. Olha só, pessoal, na criptografia assimétrica, o tamanho da chave, né, não é tão relevante, não é essencial. Agora, na criptografia simétrica, que só tem uma chave, é essencial, o tamanho da chave. Agora, na criptografia assimétrica, não. O que mais faz a diferença são os algoritmos matemáticos, né, que além do tamanho da chave, vai te ajudar na segurança da informação. Então, olha que legal. Importantíssimo você entender. Resumo, tanto na criptografia simétrica como na assimétrica, o tamanho da chave que foi utilizada para gerar a criptografia influencia. Só que na assimétrica não tem dependência total, não é só isso. Na criptografia assimétrica não é algo essencial. Algo essencial são os algoritmos matemáticos criados à parte com mais segurança ainda. Então, primeira questão, tanto da lista principal, da lista de apoio, você entende e nunca mais você erra em prova, tá bom? Partiu! Questão número 2, vamos nessa. E a questão número 2, ela fala sobre firewall, que tanto cai em prova. Eu vou explicar para vocês isso de forma rápida, simples, objetiva, já acertar a questão, já fazer lista de apoio, tá? E já mostrar a imagem também para vocês. Galera, o firewall é a ideia de um bloqueio, né? Lembrando que o firewall, ele pode ser um firewall do seu computador, que é um firewall doméstico, pode ser um firewall da rede. Firewall é um sistema de bloqueio, isso sempre vai cair prova em carreira policial, sempre. E eu quero que você entenda algo muito simples, tá? O firewall, ele tem de dois tipos aqui clássicos em provas, tá? O firewall, ele pode ser um firewall com estado e o firewall, ele pode ser um firewall sem estado. Presta atenção. Nas provas de concurso, ele pode falar assim, ó, o meu firewall, né, da empresa, esse firewall é um firewall que trabalha, né, de forma sem estado. Nas provas de concurso, também ele pode colocar o termo em inglês, né? Firewall, por exemplo, sem estado, é firewall stateless. Olha só, esse é o sem estado. Beleza? Então, como assim? Como é que funciona isso aqui? Vamos dar exemplo aqui, ó. Nós temos aqui um computador
né? Aí nós temos aqui o servidor da rede, né? Todo mundo vai ter que entrar nesse servidor da rede. Então, computador 1, computador 2, computador 3. E esse firewall, ele foi configurado, que é o firewall sem estado, para permitir que o computador 3, esse endereço, acesse a rede, tranquilo, o computador 1 vai acessar, o computador 2, ele não está na lista de computadores permitidos. Então, quando o computador 3 vai acessar, ele coloca o login e a senha, ele verifica o login e a senha e entra sem problema. O computador número 1, ele coloca o login e senha e entra sem problema. O computador número 2, ele vai tentar acessar e ele não consegue, porque não está na lista, né, de computadores que estão, né, autorizados a acessar. Isso é um firewall sem estado, que é um firewall muito simples, tá? Então, através de regras predefinidas, nós temos o firewall stageless, que é o firewall sem estado. Então, ele tem regras pré-definidas. Regras pré-definidas. Então, isso é uma coisa muito tranquila de você entender. Beleza? Agora, veja bem, olha só, imagina o seguinte, imagina que você tem um prédio, esse aqui é um prédio, né? É um prédio aqui da Polícia Federal, e aqui nós temos a portaria, beleza? E essa portaria trabalhar com firewall sem estado. Essa pessoa aqui, ela está destinada a ir lá no andar 10, tá? Na sala 1027, tá? No 10º andar, na sala 1027. Aí a pessoa entra, você está autorizado a entrar no prédio? Tô. Qual que é a sua identificação? Seu nome está aqui, pode entrar. Ele vai lá na sala 1027. Aí no outro dia, quando ele voltar aqui, ele fala que ele vai acessar. O firewall vai verificar que ele está na lista de pessoas permitidas e deixa ele acessar. Só que ele não vai na sala 1027. Ele vai na sala 1021 e lá ele faz uma coisa errada, tá? Então o firewall sem estado, ele não tem estado de conexão. Ele não sabe quem são os pacotes, se a pessoa está levando alguma coisa dentro da mochila, ele não faz essa verificação completa. Ele simplesmente é algo pré-definido, deixa acessar ou não acessar. Agora, o firewall com o estado, esse é mais inteligente, tá? Esse firewall com o estado, ele é chamado de firewall do tipo quê? Stateful. Esse é fodarástico, tá? Esse firewall aqui, ele é muito mais funcional, ele é muito mais seguro, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês, para você entender. O firewall stateful, que é o firewall com estado, ele é muito mais seguro, por quê? Porque ele rastreia as atividades, ele faz rastreamento de atividades. E eu vou dar um exemplo para você de firewall com estado, tá? Imagine que você, sei lá, um guarda de segurança em um prédio, né, que tem uma lista de todos os visitantes, todo mundo que vai acessar o guarda tem uma lista, tá? E ele anotou quem entrou, para onde foram e ainda se estão no prédio, tá? Se alguém tentar entrar novamente, o guarda verifica a lista para ver se a pessoa tem permissão com base na entrada anterior. Então, o firewall stateful, um firewall com estado, ele anota para onde a pessoa foi, ele pode verificar o que a pessoa tem dentro da mochila, né? Então, veja bem, quando você vai, o firewall, ele filtra o que entra e o que sai, não é isso? Agora, imagina o seguinte, o firewall com estado, inclusive, quando você está saindo, ele vai verificar a hora que você saiu, né? Se você saiu com algum equipamento estranho, ele pede para registrar aquele equipamento. Então, o firewall com estado, ele tem registro, rastreamento, ele sabe exatamente onde você está, o que você vai fazer, quanto tempo você ficou ali. Então, o firewall com estado ou stateful, ele é muito mais seguro. Então, com base nisso, dá uma olhadinha nas questões. E a questão número 2 aqui, da lista principal, ela falou o seguinte, mais uma questão 2024, olha só. Uma diferença fundamental entre os firewalls com e sem estado reside no fato de que os primeiros, quem são os primeiros? O com, cuidado com a interpretação de texto, rastreiam o estado entre os pacotes. Enquanto os segundos, quem são os segundos? Sem o estado, não são capazes de fazê-lo. Verdadeira questão número 2, provinha 2024, tranquilo de você entender. Professor, faz mais uma questão? Claro, agora vamos fazer a questão 2 da lista de apoio, para reforçar esse assunto. Olha só. Considerando as características e funcionalidades dos firewalls com e sem estado, julgue o item a seguir. Em um ambiente de rede complexo, os firewalls sem estado são preferidos devido à sua capacidade superior de manter um registro contínuo do estado das conexões e analisar pacotes em contexto, proporcionando assim uma proteção mais robusta contra ataques sofisticados, enquanto o firewall com estado operam de forma isolada e não rastreiam a
continuidade das conexões. Tá errado! Por que tá errado? Porque a banca inverteu os conceitos. Olha só, o farol sem estado são preferidos. Não, primeiro, o farol com estado é preferido. É o farol com estado que tem uma capacidade de manter registro contínuo. Agora, o farol sem estado, esse trabalha de forma isolada. Então, aqui seria sem estado. O que a banca fez? Inverteu os conceitos, tá? Então, também tá errado a questão número 2, partiu questão número 3. E essa questãozinha, a próxima questão, fala do pentest. Cara, fiz isso muito na minha vida, tá? O pentest é um teste de segurança, né? Imagina o seguinte, não sei se você já viu aquele filme, lembra aquele filme de Stallone, que ele criava um sistema de segurança da cadeia, aí ele ia pra cadeia, né, pra testar e conseguir fugir. Então o hacker, hoje os hackers são contratados para cuidar da segurança, e é uma profissão, tá? É muito louco isso. Então existe o pentest. Pentest é uma técnica que vai tentar, né, quebrar a segurança, só que é um teste. Então ele vai testar a vulnerabilidade, ele vai testar o sistema e assim vai. Então hoje existem uma profissão, né, existem pessoas de TI que trabalham exclusivamente com pentest. Por exemplo, você vai chegar ao pentest, o hacker chega aqui, você vai testar toda a segurança, aí ele vai simular ataques, né, funções de roubo, entre outras ações, né, que ele pode fazer para testar o sistema. Então, é o famoso dormir com o inimigo, tá? Você contrata um hacker para cuidar da segurança da sua empresa. Então, o pentest tem de 3 tipos, tá? Que eu coloquei para vocês aqui no material com as imagens. Primeiro, o pentest da caixa preta. O pentest da caixa preta é muito simples de você entender, esse é o clássico, tá? É quando, por exemplo, né, o atacante, o cara que foi pago para testar, ele não tem nenhuma informação. Ele vai fazer um ataque, por exemplo, imagine que você vai fazer um teste de segurança na sua casa, aí você contrata um ladrão, você fala, ladrão, né, tenta invadir a minha casa, só que eu não sei nada sobre isso. O ladrão não sabe nada sobre isso. Ele simplesmente, ele vai fazer um teste sem saber horário, sem saber nada. Então, esse é o pentest de caixa preta, tá? Ele faz um ataque, ele vai pegar programas para atacar, só que ele não tem nenhuma informação sobre o sistema, ele vai começar do zero. Esse é do caixa preta. Só que tem o pentest de caixa branca. Esse ataque é mais profundo, tá? É a mesma coisa de você falar pro ladrão assim, olha só, né, eu quero que você tente invadir a minha casa e tal horário não tem ninguém, aquela porta ali tá um pouco frágil, né, os horários, então ele tem mais informações. Então ele tem muita informação sobre, né, o sistema para tentar testar a segurança. E tem o pentest, né, do Gray Box. Esse pentest aqui, ele já tem uma combinação, ele tem um pouco de informação ou não. Então ele consegue ter uma combinação entre a caixa preta e a caixa branca. Então existe uma troca de informações, tá? É mais frequente isso aqui para web, para as páginas de internet. Então o pentest de caixa branca e caixa preta é mais para servidores, tá? O pentest Gray, ele serve para quê? Ele serve mais para aplicações web, para invadir páginas, assim vai. Então ele tem um pouco de combinação da caixa preta e um pouco de combinação com a caixa branca. Questãozinha 2024! E você vai acertar de forma simples, rápida e objetiva. Olha que questão maneira. Questão 3. E a questão 3, a banca falou o seguinte, olha só, né, a respeito dos principais tipos de pentest e suas características, julgue o próximo item. No pentest do tipo caixa preta, o pentester, né, utiliza técnicas, né, de ataques variados contra o ambiente ou aplicação, a fim de obter algum tipo de acesso que possa comprometer o sistema verdadeiro. Porque o pentest de caixa preta, ele vai usar técnicas, ataque DOS, ataque DDoS, phishing, entre outras técnicas, tá? A fim de obter algum tipo de acesso, né, que possa comprometer o sistema. Ele testa o sistema, verdadeira, a questão de número 3. Agora vamos para a questão 3 da lista de apoio. E a questão 3 da lista de apoio também falou sobre esse assunto. Olha que importante para sua prova. Dá uma olhada na questão 2024. Considerando as características dos testes de pentests, né, que são penetrações, julgue o item. No pentest do tipo caixa branca, o pentest utiliza técnicas de ataque variados contra o ambiente ou aplicação, a fim de obter algum tipo de acesso que possa comprometer o sistema. Cuidado com isso na sua prova, cuidado com essa função. Muito boa essa questão, sabe por quê? Porque ela está errada. Olha só, vamos revisar aqui de novo. O pentest de caixa branca é esse pentest aqui, ó. Então ele já sabe, ele já tem informações sobre o sistema. Então ele não vai utilizar técnicas variadas. Se ele já sabe, ele já estudou o sistema, ele já tem informação, ele vai utilizar
técnicas mais específicas, porque ele sabe aonde estão as deficiências, porque ele tem informação. É a mesma coisa, por exemplo, olha só, imagine que você contrata para sua casa um jardineiro, tá? O jardineiro vai lá todo dia, ele começa a ver que hora que você sai, aí ele começa a ver todos os detalhezinhos, ele sabe onde é a vulnerabilidade da porta, beleza. E aí quando ele for invadir a sua casa, ele está fazendo um pentest de caixa branca, ele já sabe a informação, então não vai utilizar técnicas variadas, ele vai utilizar o quê? Uma técnica específica, ele já sabe, ele já estudou, ele já sabe como é que funciona a rotina. Agora, o pentest de caixa preta, isso utiliza técnicas variadas, porque não sabe, não tem informação nenhuma. Então ele vai em qualquer horário, ele vai tentar qualquer coisa, por quê? Porque é mais, tipo assim, ele não tem tanta informação. Então tá errada a questão, é muito boa, porque normalmente o candidato não entende a pergunta, mas agora você entendeu, olha só. Considerando as características dos testes de penetração, julgue o item que se segue. No pentest do tipo caixa branca, o pentest utiliza técnicas de ataques variados contra ambiente ou aplicação, a fim de obter tá errado. Se o pentest é de caixa branca, ele não tem técnicas variadas, ele tem uma técnica específica, porque ele já conhece, ele já tem informação sobre o sistema. Então, muito boa questão. E nem vem com essa coisinha, professor, acertaria isso na prova. Se você não tivesse visto essa aula, você não acertaria. Por quê? Porque você tem que entender os conceitos e como a gente vai associar isso para as provas de concurso, tá bom? Partiu questão número 4 da lista principal, falou o seguinte: acerca de dados abertos, bem como de processos de coleta de tratamento, armazenamento, integração e recuperação de dados, assunto do momento. Julgue o item que se segue. Data Warehouse e Data Mart diz respeito. Primeiro a gente tem que entender o que é isso, tá? Isso é clássico. E no material de imagens eu tenho aqui para você entender isso aqui muito bem. Pessoal, hoje em dia a fonte de dados, né, que tem é muito grande. Então, por exemplo, a gente tem dados transacionais, a gente tem sistema de relacionamento de clientes, a gente tem dados locais, dados da web. Então isso aqui é como se fosse o mundo inteiro, né, aqui nesse cantinho, e a quantidade de informação que o mundo tem, que pode vir de diversas fontes. Existe uma coisa que acontece chamado de ETL. Professor, o que é o ETL? Significa extrair informações, transformar essas informações em um formato, né, que vai ser fácil da empresa visualizar, da empresa trabalhar e carregar essas informações em um data warehouse. Então imagine que o data warehouse da empresa X tem dados que já foram extraídos, já foram transformados e já foram carregados nesse banco de dados. Então data warehouse é a casa dos dados. Então vamos dar um exemplo aqui bem simples de você entender o que é o data warehouse. A partir do momento que acontece o ETL, extraiu informação, transformou informação e carregou, vem para o Data Warehouse. Nesse Data Warehouse, que é essa casa dos dados, vai ter dados já teoricamente mais limpos, né? E esses dados são dados da empresa. Imagina o seguinte, tá? Uma concessionária. Então, nessa concessionária, você tem o Data Warehouse da concessionária, onde os dados foram extraídos, transformados e carregados nesses dados. A partir desse momento que eu já tenho aqui o meu Data Warehouse, eu consigo utilizar Data Mining, mineração de dados para ajudar na tomada de decisões. Só que veja bem, o Data Warehouse, né, é algo geral. Por exemplo, uma concessionária que vende carros, aqui o Data Warehouse é algo geral. Agora, o Data Mart é algo mais específico, tá? O que seria o Data Mart? Aqui nós temos, por exemplo, carros da Chevrolet, carros da Audi, carros da BMW, carros, né, da Mercedes. Então, na verdade, o que acontece aqui? O Data Mart é algo mais específico, ele coloca mais específico, com mais detalhes específicos, não é isso? Então, o Data Warehouse tem dados da concessionária, que tem dados de todos os carros, e o Data Mart coloca algo mais específico, tá? E lembrando que o Data Warehouse e o Data Mart, ele tem dados dimensionados. Como assim, professor? Dá um exemplo, você já viu isso aqui em algum lugar na sua vida? Então, existem dados dimensionados. Por exemplo, aqui no Data Warehouse eu tenho aqui a quantidade de carros, né, valor da venda, data da venda, isso é quantitativo. Então aqui tem dados que são dimensionados, isso é muito legal. E a partir desse momento, pessoal, que os dados, né, estão no Data Mart, no Data Warehouse, nós podemos ter o ODS, professor. E o que vai ser esse ODS? Esse ODS, ele vai trazer para a gente relatórios em tempo real. Então aqui nós vamos ter relatórios em tempo real, justamente para ajudar na tomada
de decisões. Olha que maneiro! Então aqui permite fazer análise, tudo em tempo real, tá? Porque o ODS trabalha em tempo real, aí não tem muita dimensão os dados, tá? O ODS, ele trabalha mais com relatórios. Como assim, meu consagrado? Dá um exemplo disso na prática? É claro, o ODS é como se fosse isso aqui. Olha só, 100 dimensões específicas. Então ele coloca aqui, ó, o ID de uma transação, a data, o ID do produto, a quantidade, tudo em tempo real. Então não é tão dimensionado, é algo mais sem dimensão, é algo mais de registros. E esse registro em tempo real também vai ajudar muito na tomada de decisões. Legal? Com base nisso, claro que a gente vai fazer a questão número 4, e claro que eu vou fazer com vocês várias questões sobre esse assunto, mas dá uma olhada. Os dados abertos, bem como o processo de coleta, tratamento, armazenamento, integração, recuperação de dados, julgue o item que se segue. Vamos lá? O Data Warehouse e Data Mart diz respeito a estruturas dimensionais de dados, verdadeiro, porque aqui você tem dados quantitativos, eles são dimensionais, remodelados com o objetivo de prover análises diferenciais. Ao passo que o ODS, que já é um sistema, né, em tempo real, é uma história em tempo real, está relacionado ao armazenamento e tratamento de dados de forma consolidada, porém sem as características dimensionais. Tá certo? E por que tá certo essa questão? Porque o ODS trabalha de forma não dimensionada, não é uma característica dimensionada, é mais para conclusão em tempo real. Isso é muito legal. Então hoje o ODS armazena dados operacionais em tempo real, ele serve para suportar operações diárias, transação de curto prazo, ele não utiliza estrutura dimensional, ele é mais orientado a armazenamento atualizado, coisas mais do dia a dia. Agora, o Data Warehouse e o Data Mart, ele guarda histórico, né, cara? Histórico, atemporal, ele guarda histórico justamente para você conseguir ter dados dentro da empresa. Agora, o ODS é tudo em tempo real, consegue fazer em tempo real, então ele não tem estruturas dimensionadas, é mais de registro mesmo. Legal? Então a questão tá verdadeira, muito legal. Vamos ler mais uma vez? Olha só, dá uma olhada. Data Warehouse e Data Mart diz respeito a estruturas dimensionais de dados, remodelados com o objetivo de prover análises diferenciais, ao passo que o ODS está relacionado a armazenamento e tratamento de dados, né, de forma consolidada. Por quê? Porque em tempo real, porém sem as características dimensionais. Verdadeira questão número 4. Professor, faz uma questão da lista de apoio? Claro, meu consagrado. E a questão da lista de apoio também está falando sobre esse assunto. Olha a importância disso em prova de concurso. Dá uma olhadinha aqui, meu consagrado, na questão número 4 da lista de apoio. Considerando as características do Data Warehouse, olha que legal isso em prova. Considerando as características do Data Warehouse, né? Olha o que a questão falou. Data Mart e ODS, julgue o item a seguir. Olha que maneira essa questão, tá? O Data Warehouse, que é esse cara aqui, esse Data Warehouse e Data Mart são estruturas dimensionais de dados destinados a armazenamento de tratamento em dados operacionais em tempo real. Tempo real, tá errado. Enquanto o ODS são usados para análise diferenciais e remodelagem de dados para suporte à decisão. É ao contrário, tá? Quem faz tratamento de dados em tempo real é o ODS, que é um sistema de tratamento de dados de histórico em tempo real. Agora o Data Mart e o Data Warehouse, que são coisas já mais banco de dados, é mais para suporte à decisão, mas é atemporal. Então tá errada a questão número 4. Muito bom para você entender isso, tá? Partiu mais uma questão. E a próxima questão, a banca falou o seguinte, dá uma olhada, questão 5, lista principal, falou o seguinte: acerca de dados abertos, bem como o processo de coleta, tratamento, armazenamento, integração e recuperação de dados, julgue o item que se segue. Na fase de carregamento de um processo ETL, são realizadas a deduplicação e também a validação de dados. Cara, essa questão é fácil para quem já viu, mas dá uma olhada aqui. Meus alunos, olha só. Volta aqui para a ideia, né, que você vai transformar, você vai ter um Data Warehouse na sua empresa, né, para ter os dados que vêm de vários lugares e te ajudar na tomada de decisões. Então, olha só. A primeira coisa que vai acontecer aqui é o ETL, né, extrair os dados, depois transformar esses dados e depois carregar esses dados. Presta atenção em algo que você não pode errar na prova e não tem dificuldade nisso, tá? O que é o ETL? O ETL ele vai coletar dados de diversas fontes, que pode vir de sistemas transacionais, dados de sistemas de relacionamento com clientes,
ambiente, dados locais, dados externos, dados da web, vem para cá. Aí vai acontecer a extração, são extraídos os dados. Só que agora vai acontecer uma transformação. Então a primeira é a extração, depois é a transformação. Na fase da transformação é que acontece a manipulação, a limpeza dos dados, a preparação dos dados para poder carregar aqui no Data Warehouse. Então na fase de transformação é que vai acontecer a deduplicação. O que é deduplicação, professor? Esse processo ele vai identificar e remover as entradas duplicadas desses dados. Na verdade isso é fundamental. Para quê? Para os dados ter um registro único, não ter redundância, não pode ter redundância. Então a deduplicação, ela acontece na fase de transformação. E a partir do momento que os dados são transformados, eles serão validados, né? Então o que é a validação? Depois que ele deduplicou, tirou as redundâncias, ele vai validar. E a validação vai verificar se os dados são precisos, são completos, se está atendendo a regra do negócio. Então tanto a deduplicação quanto a validação acontece na transformação, né, do ETL. Então a primeira coisa, extrair os dados, transformar os dados e por último o quê? O por último é carregar. E o que é o carregamento? É jogar esses dados dentro do Data Warehouse. Agora cuidado com a questão é muito boa, para você que é meu aluno vai acertar isso de cara, mas vamos lá. Na fase de carregamento do processo de ETL são realizadas a deduplicação e a validação de dados. Está errado, não é no carregamento, né? Isso vai acontecer na fase de transformação. Então, quais são as três fases? E, né, extrair os dados. T, transformar os dados, que vai validar e tirar as duplicidades. E o L é carregar, não é na fase do carregamento. O carregamento é aquela fase que ele vai jogar os dados aqui por Data Warehouse. Então tá falso, professor. É possível que você faça mais uma questão? Claro, meu consagrado. E a próxima questão da lista de apoio, questão 5, também falando desse conteúdo. Olha só, a 5, né? Acerca dos dados, na fase de transformação de um processo ETL, são realizadas a deduplicação e a validação dos dados, garantindo que os dados carregados no Data Warehouse sejam consistentes e de alta qualidade. Verdadeiro! Na fase de transformação, aqui ele vai tirar as redundâncias e vai validar para ver se aqueles dados são realmente consistentes e se atendem o plano de negócio da empresa. Verdadeiro! A questão número 5, olha o nível de vocês, tá? Vocês estão destruindo nas provas, por isso a importância de fazer milhares de questões. A próxima questão já está falando aqui, ó, de Big Data, como isso está bombando em concurso, professor. E é difícil? Claro que não. Você vai entender isso aqui muito bem. Olha só, quando a gente fala de Big Data, hoje Big Data é a quantidade de dados que o mundo produz, né, pessoal? E a Big Data, né, hoje, quando a empresa investe em Big Data, claro que ela está investindo em mineração de dados. A ideia da Big Data é trazer dados da empresa em processos para ajudar na tomada de decisões. E a Big Data tem vários Vs, né? Normalmente são 5 Vs, mas prova de concurso 2024 já citou 7 Vs, e existem milhares de Vs se você for fazer analogia. Mas veja bem, o V, volume, é muita coisa que tem. Hoje o mundo produz muita coisa em tempo real, então a gente sabe que é muita coisa. Se é muita coisa, eu não consigo, por exemplo, né, colocar todas as informações de Big Data somente no servidor da minha empresa, porque é muito volume. Variedade, os dados eles podem ser, né, estruturados, não estruturados, é muita variedade. Velocidade, hoje as informações acontecem em tempo real, né? Valor, não adianta, por exemplo, você... né? Que é veracidade, desculpe, tá? Veracidade, cuidado com fake news. Então hoje a Big Data tem preocupação na base de dados se realmente os dados são verdadeiros. Então volume, variedade, veracidade, valor. Não adianta você investir em Big Data e isso não trazer valor para a empresa, então o valor é importante. Visualização, ou seja, esses dados eles precisam ser visualizados de forma simples para as pessoas e as empresas conseguirem, né, fazer a tomada de decisões. Variabilidade, hoje os dados eles podem ser arquivos do Word, DocX, arquivos do Excel, PDF, arquivos separados por vírgula, CSV, que significa conteúdo separado por vírgula, imagens, então hoje é muito variável o tipo de dados. E também a velocidade, tudo acontece em tempo real. Com base nisso, bora fazer a questão da lista principal, questão número 6, e a questão número 6 falou o seguinte, olha só, acerca da Big Data, banco de dados distribuído e soluções de suporte à decisão, julgue o item. A veracidade em Big Data aborda os possíveis problemas que os dados gerados podem apresentar, né? Como presença de dados incompletos,
corrompidos ou com anomalias, os quais podem resultar em diferentes níveis de incerteza e confiabilidade. Muito boa essa questão, mas muito boa essa questão de verdade, tá? Cuidado com essa questão. Olha só, a veracidade em Big Data. A veracidade, né, refere-se à qualidade e à confiabilidade desses dados. Porque veracidade está ligado se aquela informação é uma informação verdadeira, veracidade, não é isso? Aborda os possíveis problemas dos dados que podem apresentar, como, por exemplo, presença de dados incompletos. Às vezes, por exemplo, quando você pega um vídeo fora do contexto, os dados estão completos, pode trazer prejuízo para a empresa, corrompidos ou com anomalias, os quais podem resultar em diferentes níveis de incerteza e confiabilidade. Verdadeira questão número 6, sabe por quê? A veracidade é justamente se os dados são verdadeiros. Então, se os dados têm problemas, incompletos, corrompidos ou com anomalias, pode trazer um grande prejuízo na hora da tomada de decisões. Então, tá verdadeira a questão número 6. E já que a gente está falando de Big Data, partiu lista principal. Desculpa, lista de apoio. E a lista de apoio também está falando dessas questões. Olha só, questão número 6, olha só. Acerca de Big Data, banco de dados, a velocidade em Big Data aborda os possíveis problemas que os dados gerados podem apresentar, como presença de dados incompletos, corrompidos ou anomalias, os quais podem resultar em diferentes. Não, aí não é velocidade, tá? A velocidade, pessoal, ela aborda o quê? A ideia da velocidade é que os dados, né, eles acontecem de forma muito, mas muito rápida, cara. Então hoje quando a gente fala, por exemplo, de velocidade, uma coisa que você não pode esquecer muito, tá? A ideia da velocidade não é problemas com arquivo, com dados incompletos, não é isso, tá? A velocidade são problemas abordados não é pela estrutura, e sim pela rapidez que a informação é produzida. Então, velocidade quer dizer, a velocidade refere-se à rapidez com que os dados são gerados e processados, e nada a ver com veracidade. Aqui, ó, ele falou o conceito de veracidade, não de velocidade. Tá errada a questão número 6, tá bom? Partiu, questão número 7. E a próxima questão tá falando de linguagem Python. Lembrando, pessoal, que nas nossas aulas, a nossa lista de transmissão, nós vamos ter muitas questões sobre linguagem de programação. Isso não vai ter nenhum tipo de segredo para vocês, tá? Mas tem aquelas questões clássicas que vocês já tem que imaginar, já tem que acertar de cara na prova. Quando a gente fala de linguagem Python, a linguagem Python, cara, foi mais estruturada para aprendizagem de máquina. E a linguagem R é totalmente formada para análise de dados, estatística. Então, por isso que é muito importante hoje para a carreira policial ter agentes, escrivãos que conseguem mexer com isso, tá? Hoje, por exemplo, a ideia de estatística, a ideia de aprendizagem de máquina, Python e R, deveria ter no ensino médio, fundamental, porque isso é importante hoje na análise de dados, muito utilizado, e claro que a gente vai utilizar algumas características, tá? A primeira coisa que você tem que imaginar, deixa eu colocar aqui para você a questão, que a linguagem Python, cara, é uma linguagem interpretada, tá? Uma coisa que você tem que saber para sua prova. Então, o que é uma linguagem interpretada? O código ele é executado linha por linha, né? É um interpretador de execução. Por exemplo, eu não preciso, né, instalar no meu computador o programa Python. Eu posso rodar esse programa via web. O próprio navegador já interpreta a linguagem Python, assim como a linguagem R também, tá? Lembrando que existe uma tipagem dinâmica. O que significa isso? A gente vai ver que a variável ela pode ser declarada na ordem, eu vou explicar isso aqui para vocês, então não tem segredo, tá? E eu vou associar rapidão. Inclusive eu vou abrir aqui para vocês, vamos ver se a gente abre aqui um código, né? Uma programação no navegador, e aqui no próprio navegador, conforme você está vendo, eu posso criar códigos em linguagem Python, cara, tá interpretando aqui e não tem dificuldade, assim como a gente fez nas turmas, eu vou fazer com vocês na lista de transmissão. Mas vamos lá, como é uma lista de questões, professor, a gente não vai ficar em teorias intermináveis, claro que não, mas dá uma olhada na primeira questão. Olha só, caso a respeito da linguagem de programação Python e da linguagem de programação R, tá? Julgue o item subexecutivo. Vamos lá. Caso o ambiente e o programa não apresente nenhum tipo de erro de execução, ele está falando assim, ó, o ambiente ou o programa não tem erro, tá? A execução do código Python abaixo produzirá como saída concursos.nmp, tá? Olha só, ele está falando isso aqui, beleza? Na verdade, eu até coloquei para vocês o gabarito aqui, ó.
Tá errada essa questão, sabe por quê? Quando ele começou a produzir, ele colocou assim, ó, S é igual. Aí ele colocou esse código, tá? Lembrando que quando você coloca essa barra aqui na linguagem Python, quer dizer o quê? Quer dizer um outro parágrafo, ele pula uma linha, tá? Aí se você pressionar o print, vai sair esse comando aqui. Galera, na prática, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Se você executar esse comando no Python, só para você ter uma ideia de como, o que ele quer dizer com isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês na prática, tá? Primeiro, vamos pegar aqui um programa Python, né, interpretado aqui no próprio navegador, e eu vou colocar algumas funções aqui. Esse foi o comando que ele fez. Então ele declarou S é igual. O que é igual? Então essa variável colocou concurso, né, e colocou aqui. Mas quando ele coloca essa barrinha aqui na linguagem Python, ele vai colocar o quê? Ele vai colocar uma linha, ele está pulando uma linha. E se eu pedir para executar aqui, ó, esse comando, olha o que ele vai fazer. Ele vai executar o comando aqui, ó. Então, só ver o que ele fez, tira esse aqui, né? Não, tira esse aqui, coloca que eu já tinha feito outro, coloca aqui. Então, olha só, olha o comando que ele fez, concurso.mpo. Sabe por quê? Porque quando ele coloca essa barra aqui, essa barra invertida no Python, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que ele vai colocar uma linha diferente. Então, dá uma olhadinha aqui, na prática, para eu associar isso aqui com vocês com as provas. Então, vamos criar um outro código aqui, tá? Vamos criar outro código qualquer, vamos lá? Vamos criar aqui assim, ó. Vamos colocar valor é igual, valor, é uma variável, tá? É igual, aí eu coloco aqui umas aspas simples ou faça dupla, eu colocar assim, ó, Deodato professor. Beleza? Deodato professor. Bem simples, tá? Eu vou melhorando isso com vocês. Aí aqui, por exemplo, embaixo, o que eu vou fazer? Eu quero printar isso. Print o quê? Print valor. E quem que é o valor? O valor é aquele que eu atribuí lá em cima, né? Aí eu vou pedir para executar. Então ele vai sair aqui, ó, Deodato é o professor, tá? Então nesse caso, pessoal, o que eu quero que você entenda em execução para você... deixa eu colocar aqui que eu esqueci de colocar o valor aqui dentro, ó, valor, tá? Pronto. Então, nesse caso, quando eu executo isso, ele vai colocar aqui pra gente, ele vai executar a função e colocar Deodato professor aqui embaixo. Então, na verdade, né, é um código simples, bem tranquilo, e quando ele coloca essa barrinha que foi citado, ele coloca na outra linha, e a gente vai ver isso em várias questões, mas veja bem, olha só, concurso, S é igual, a variável, concurso, ele colocou a barra, quer dizer que ele vai colocar isso na linha. E ele falou que vai sair esse resultado aqui, ó. Essa questão tá errada. Agora vamos para a questão da lista de apoio, que ela traz mais informações, tá? Olha só, nesse caso ele falou o seguinte, a respeito da linguagem de programação Python e R, julgue os itens substitutivos. Caso o ambiente de programa não apresente nenhum erro, não tem nenhum erro de execução, né, a execução do código Python abaixo vai produzir Maria fez 5 simulados. Vamos lá? Primeira coisa que ele fez, ele colocou a variável alunos. Alunos é igual Maria, aí ele colocou 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Um outro aluno, João, que é uma string, que é um texto, né? 1, 2. E o outro aluno, Ana, 1, 2, 3. Legal? Aí aqui embaixo ele colocou a variável nome do aluno, ele atribuiu o nome do aluno a Maria. Então ele colocou o nome do aluno Maria. Aí ele colocou uma outra variável, simulados, tá? Simulados vem ser o quê? Alunos, olha só, simulado é o aluno, mais o nome do aluno. Então, na variável simulado, ele colocou aluno e o nome do aluno que está atribuído aqui nessa variável de cima. Agora ele está printando. O que ele está printando? Ele está printando o nome do aluno, mais a palavra fez, que ele colocou entre aspas, mais, aí ele colocou assim, ó, string e o lin. Esse lin quer dizer o quê? É a lista, quer dizer o número de elementos dessa lista. Então, quando você coloca o termo lin, ele quer dizer um número de elementos, tá? E ele vai colocar, ele quer o stringer da lista de elementos dos simulados, que é esse cara aqui, que vai ser o nome do aluno, tá? Mais simulados, que é esse cara aqui de cima, né? Então, ele colocou a lista de elementos. Então, na verdade, como é que vai sair esse código aqui, ó? Primeiro, nome do aluno é Maria, já está atribuído ali. Beleza? Aí ele colocou fez, a palavra fez, bonitinho, fez. Aí ele colocou mais string da lista de argumentos de simulado. Então ele quer saber da lista de argumentos simulados aqui, ó, que é os alunos. Como ele colocou Maria, qual que é a lista de argumentos? Quantos argumentos tem nessa lista de Maria? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 elementos. Então Maria fez 5 mais simulados. O que é os simulados? É o nome do aluno que está aqui. Então Maria
fez 5 simulados. Olha só, então realmente a questão tá verdadeira, porque se você fizer esse código, vai sair Maria fez 5 simulados, e eu vou fazer esse código com vocês aqui na prática, lembrando que isso é só uma ideia, tá? Em todas as listas a gente vai fazer questões de código de programação, e quando você fazer, você vai destruir. Por exemplo, quem fez as nossas aulas da última prova da PF, gabaritou a provinha, as questões que envolveram Python e R, bem tranquilas, tá? Então não pode deixar de fazer isso. Então quando eu digitei aqui, ó, Maria fez simulado, eu digitei o código, ele colocou Maria fez simulados, eu vou dando vários exemplos para vocês disso, legal? Então essa, pessoal, foi a nossa lista para você sentir como é que funciona a nossa lista de transmissão. Então você vai fazer algo objetivo, toda a lista tem recursos, tem lista principal, lista de apoio, apoio em imagens, e para você que ainda não fez a matrícula, entre em contato comigo agora, tá? Deixa eu colocar o WhatsApp aqui, né? A nossa equipe vai te atender, e também, tá, crianças, pode mandar mensagem pelo Instagram, né? Eu quero fazer a lista de transmissão, que aí você vai destruir na sua prova. Então você viu como é que funciona. Lista de transmissão, apoio, manda mensagem aí no WhatsApp. Qual que é o WhatsApp das dúvidas, professor? 067 99217 6565, tá? Manda mensagem, professor, eu quero fazer a lista de transmissão, manda o link para mim, e pode também me adicionar no Instagram, Prof. Deodato Neto. Então, para você que pretende passar na prova da Polícia Federal 2024, você tem que obrigatoriamente entrar em contato comigo, porque a gente vai fazendo essa lista de transmissão. Agora, para você que nunca viu nada, para você que tá seco, nunca viu nada, entre em contato também que eu mando o link da turma geral, que tem teoria e questões. Essa aqui é só lista de questões que você vai receber mais de 500 questões desse estilo de forma simples, tá? Lista principal, né? Lista de apoio e imagem de apoio para você destruir na sua prova. Tamo junto! Um abraço e até a nossa aprovação. Fui!